Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia investiga assassinato de mulher ainda não identificada em Água Fria, crime com requintes de perversidade. Jovem assassinado a bala no bairro do Vasco da Gama. Deficiente físico encontrado morto a tiros em Matagal, em Igaraçu. Encapuzados assassinam mulher a tiros em aldeia. Suspeito de roubo é morto a tiros no Cabo de Santo Agostinho. 2 jovens morrem baleados no bairro de Piedade. Rapaz tomba sem vida baleado no Fragoso de Paulista. Evangélico assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 20 assassinatos no estado. 9 homicídios ocorreram no interior e 11 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, em Pernambuco, já foram registrados 2.760 assassinatos, sendo 1.528 no interior e 1.232 no Grande Recife. José Carlos Domingos Filho, um rapaz de 31 anos de idade, conhecido pelo Felipe Royal, e uma irmã dele de 42 anos de idade, viajavam em um carro Gol Prata pelo Engenho São José, na zona rural de Itambé, na zona da Mata Sul, quando de repente, 2 elementos desconhecidos numa motocicleta emparelharam com o veículo e abriram fogo contra as vítimas. Os irmãos foram socorridos, mas o José Carlos não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A irmã dele, de 42 anos, permanece internada em estado grave. Ivaldo José dos Santos, de 37 anos de idade, tentou apartar uma briga e acabou morto a golpes de faca no loteamento Novo Horizonte, em Semiaré, no litoral de Pernambuco. O suspeito do crime, o tal de Adilson, que foi preso logo em seguida em flagrante. O corpo de Ivaldo José da Silva foi trazido aqui para Recife, para o IML. Everton Gustavo da Silva e Alexandre José da Silva, eles foram arrastados de Cortês por homens no carro não identificado, foram assassinados a bala e os corpos desovados no sítio Palmeiras, zona rural de Joaquim Nabuco, na Mata Sul do estado. Segundo informações, os 2 rapazes seriam ex-presidiários. Os corpos foram trazidos aqui para Recife, para o IML. O ex-presidiário Enison Matheus Jacinto de Melo, com 22 anos de idade, residente, conhecido pelo apelido de Popotá, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça, na rua Ernesto Amaral, em Lajeado, no agreste do estado. Um só elemento cometeu o crime. De acordo com informações, o Enison Matheus Jacinto de Melo, ele já havia sido preso várias vezes por assalto, inclusive na semana passada. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Renan dos Santos, conhecido pelo apelido de Risadinha, foi assassinado com tiros de espingarda na rua Arlindo Rodrigues da Silva, no bairro Santo Antônio Auricuí, por Celdo André Gama de Barros, que foi preso em seguida na residência dele. Celdo e um outro... José Renan dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Alisson da Silva e um adolescente, eles trafegavam de motocicleta pela PE-270 em Itaíba, no agreste do estado, quando foram emboscados e baleados por elementos numa outra motocicleta. Eles foram socorridos, apenas o adolescente foi socorrido, pois o Alisson, ele morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. José Henrique de Lira Borba, com 37 anos de idade, foi assassinado a tiros no Alto do Maracanã, e o corpo dele é encaminhado ao IML. Autoria e motivos do crime são desconhecidos. Um rapaz com cerca de 35 anos de idade, apenas de bermuda, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado a tiros à margem da BR-101, no bairro do Jardim São Paulo, no crime de autoria e motivos também ignorados. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML
IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Gilvan Pereira de Lima, um homem com 58 anos de idade, foi atropelado e morto em terras do Engenho Itaboraí, em Paudalho, por um veículo de placa e marca não fornecidas, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcos Sullivan Alexandrino dos Santos, de 30 anos de idade, ele morreu num acidente de motocicleta na Avenida Asa Branca, no bairro de Doce Olinda, sendo o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um motoqueiro participava de um racha e acabou morrendo ao bater de frente em ônibus na BR-232 em Pesqueira, no Agreste do Estado. Marcelo Guedes Ordônio tinha 29 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um jovem de 19 anos de idade morreu ao bater com a motocicleta em um boi que passava na pista na PR-187, pertinho da fazenda Macuca, em Correntes. Jefferson Douglas Freitas da Silva, ele morava na rua 15 de novembro, no centro, em Correntes. Ele voltava de um evento político quando aconteceu o acidente. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Jovem assassinado a bala no Vasco da Gama. Cleiton André, um jovem de profissão não informada, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo quando bebia com um amigo na Avenida Vasco da Gama, pertinho do pastel do japonês lá no Vasco. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o Cleiton André, ele já havia sido preso por roubo e seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Encapuzados assassinam mulher a tiros em aldeia. A vítima, Natália Maria da Silva, foi assassinada com disparos de arma de fogo no bairro da companheira dela, bairro da Vinha, localizado na rua Manuel Bione de Araújo, lá em Aldeia Camaragibe. Homens encapuzados cometeram crime. De acordo com informações, Natália, ela sempre pagava as dívidas de drogas de um filho dela, um viciado, e pode ter sido morta justamente por causa do filho que sempre se endividava com os traficantes. O corpo de Natália Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Deficiente físico encontrado morto a tiros em Matagal, em Igaraçu. Henrique Silva de Oliveira, aposentado por deficiência física, ele foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em um matagal no bairro Santa Rita, em Igaraçu, num crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de maconha e havia saído de casa antes de ontem, quando de repente a família recebeu da notícia triste da morte dele. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Suspeito de roubo é morto a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Jovens morrem baleados no bairro de Piedade. Rapaz tumba sem vida baleado no Fragoso de Paulista. Evangélico assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, ainda 780 FM 90.3. Rádio Jornal Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Polícia investiga assassinato de mulher ainda não identificada em Água Fria, crime com requintes de crueldade. A notícia com o repórter Adilson Lucena. O crime aconteceu em um terreno que fica localizado na esquina da Estrada Velha de Água Fria com a rua Doutor José Fulco, no bairro do Arruda, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a mulher que não foi identificada entrou no local com 2 homens e logo em seguida foi morta e teve o corpo carbonizado. Vizinhos ajudaram com baldes de água para conter as chamas. Ainda segundo a polícia, o crime foi com requintes de crueldade. Ainda não se sabe se os assassinos mataram a mulher e em seguida atearam fogo no corpo dela ou se queimaram a vítima viva. Policiais do BHPP e peritos do IC já deram início às investigações. Câmeras de segurança próximas ao local do crime podem ajudar a polícia a identificar os assassinos. Adilson Lucena para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Sintonizados com a gente aqui no Jornal, Neto da Sapucaí de Dentro, e o filho dele, meu xará, Eliel Alves da Silva, lá em Camaragibe. O irmão Melton está no Cacimbão. A turma no Parque da Branca, que fica na Avenida Norte, em frente à UPA, em Casa Amarela. Os médicos, doutor Rodolfo, as doutoras Mirella e Lisete, trabalham no Hospital da Polícia Militar. Eliane Mamão, proprietária do Caminho de Casa. Ela, os filhos Binho, Gal e Sheila, e os netos dela, Guilherme, Virgínia e Sara. Todos moram no bairro da Tabatinga, em Igaraçu. Tatai do Mercadinho, no Alto Nova Olinda, em frente à casa das irmãs Zezé e Tânia, que inclusive é sogra de Gilson no depósito localizado na Avenida Vietnã do Norte, no bairro de Palmarela, em Paulista. A turma na SEASA, os trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulinho de Tasso, além dos seguranças e também o pessoal do SACA, do Águila, da SEASA, Marcos, Daniel e Bruno, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, em Igaraçu. O publicitário Fábio Gondinha, a esposa Vera Borba, no bairro de Casa Amarela. Na Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Passarinho Texista, no bairro de Afogados. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Hoje, segunda-feira, estão aniversariando. Bruno Larissa e os amigos de Mago Bruno, Moisés Nunes, Luiz, Carlinhos, que trabalham no Oceano Pescados. Zerinha da Mostardinha, esposa do Sargento Costa. A filha de Alessandro, eletricista do HR, está aniversariando hoje, ele mora em Caixa d'Água. A filha dele está completando 2 aninhos e a vovó da menina é a dona Zefinha. Vonoína está completando 68 anos de idade, mora na Avenida Nossa Senhora da Paz, comunidade do Tururu, do Jardim Paulista. Ela, toda a família já estão reunida, família toda reunida, 11 filhos, 30 netos, 6 bisnetos e entre os netos, Wanderson. Manuel Faria, do Bairro da Fossa, na Brasília, também está aniversariando. A festa vai começar às 1h com a presença do motorista dele, do Bio, Quinha, Fernando Tripa e Silvio Letran. Silvia está completando 62 anos, para São Lourenço da Mata. Ela é irmã de Maria do Carmo, Rosa, Cristina e Maria José. E é cunhada do Sargento Dida. O sobrinho dela é o Sargento Cantarelli. Os aniversariantes da América PMBM, apenas o aniversariante da América PMBM, cujo presidente é o tenente Cássio Nunes, a pensionista Nelma Lourenço Brandão. João Melo da Silva, de 31 anos de idade, residente na rua Projetada 5 em João, aqui na Boco, foi brutalmente vítima de um espancamento de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Claudionor Landim da Silva, com 53 anos de idade, residente na rua João Pessoa, que fica em chão de alegria, foi agredido a facadas por um desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Suspeito de roubo é morto a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Alisson de Lima Santos foi assassinado a tiros na zona rural do Cabo de Santo Agostinho por elementos desconhecidos. A única informação é de que ele teria furtado uma motocicleta e pode ter sido morto justamente por causa desse roubo. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Jovens morrem baleados no bairro de Piedade. Jardiel Amaro de Santana e Alan Gabriel Hernandes da Silva. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo na Avenida Beira Canal, localidade Tripa, Lava de Onça, Cova de Onça, que fica no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Homens no carro Fiat Dobrô cometeram o crime. As vítimas foram levadas para o Hospital de Prazeres, mas morreram. De acordo com informações, uma das vítimas, o jovem Jardiel, teria sido morto pelos elementos no carro Dobrô, e entre esses elementos, Alan, possivelmente, foi morto em seguida pelos caras que estavam com ele no carro. O Jardiel foi assassinado com tiros de pistola e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. João Vitor Bezerra da Silva, residente na rua Santa Terezinha, no bairro Centenário, em Pesqueira, foi agredido a bala por desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Rapaz tomba sem vida, baleado no Fragoso de Paulista.
Renato Trindade da Costa, de 30 anos de idade, ele estava voltando de uma festa quando foi emboscado e morto com tiros na cabeça na Avenida Benjamin, no sítio Fragoso, em Paulista. Crime praticado por 2 homens no carro, veículo ainda não identificado. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jéssica Tamires da Silva, uma jovem residente na Rua Walter dos Prazeres, Câmara, em Xanditaba, São Lourenço da Mata, deu entrada no Hospital da Restauração, muito machucada, vítima de brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. E atenção! Evangélico assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Fernando Souza de Almeida, com 48 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola na Avenida Chagas Ferreira, no bairro de Passarinho, no Recife, por 2 homens desconhecidos. A informação é que o evangélico estava voltando da igreja quando foi emboscado e executado. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.